E aí, bora falar? Pois bem, gente, hoje eu volto para dar continuação ao vídeo número 4. Quem não assistiu, por favor, vou deixar o link no box de informações ou aqui na tela, tá legal? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o início e o fim, no sentido de entrar para a igreja e sair da igreja. Eu compararia até com a máfia, tá? Só que a máfia tem um diferencial. Na máfia é difícil entrar, né? Apesar de eu nunca participar dessas coisas, mas, digamos assim, em filmes a gente vê, né? Para entrar na máfia é difícil, mas para sair da máfia, né? Só morto. Com a religião evangélica é a mesma coisa, pelo menos com a que eu frequentei, tá legal? Mas a diferença está na parte de entrar. Para entrar na igreja é a coisa mais fácil que tem, tá legal? Mesmo você não querendo entrar, mesmo que seja contra a sua vontade, você pode acabar entrando por imposição. E eu vou explicar por quê. Quando você vai visitar a igreja evangélica, pelo menos a que eu frequentava, é assim. Quando você vai frequentar, você se senta lá na igreja e pensa que vai assistir todo o culto tranquilamente como um anônimo, que ninguém vai perceber você lá e que você vai sair sem ninguém perceber quem é você. Bem, no caso onde eu participei não era bem assim e quanto menor a igreja, pior é nesse sentido. E o que acontece finalmente? Quando você vai frequentar essa igreja pela primeira vez, você vai lá e vai se sentar. A igreja é dividida, não sei no sul como é, tá, gente? Eu tô falando daqui. A igreja é dividida de dois jeitos, de duas formas. Esquerda e direita. À direita se sentam mulheres e à esquerda homens. Ou seja, homens não se sentam um lado de mulheres. Tá legal? E quando a pessoa entra que é de fora, ela não sabe disso, né? E acaba se sentando aleatoriamente, né? Aí o que acontece? A secretária da campanha e a vice-secretária percebem isso, que você não é de lá, e vai lá e te aborda, tá? Mesmo que você se sente no lugar certo, se ela não te reconhecer, ela vai lá e vai te perguntar algumas coisinhas, que são. Por favor, qual é o seu nome? Aí você diz, fulana de tal. Por favor, de qual congregação você é? De qual religião você é? Aí você tem que dizer, tipo, se você é católica, você diz, eu sou católica, deste bairro mesmo, né? Ou então você pode dizer, eu sou batista, eu sou, sei lá, testemunha de Jeová, enfim, o que você for, ela vai colocar lá no papelzinho o seu nome e a sua religião. E pra que ela pede isso? Espere e verás. Aí o que acontece? Depois que a secretária aborda todas as pessoas desconhecidas da igreja, ela anota num papel e esse papel vai parar no púlpito. Ou seja, os dirigentes da campanha, diácono, presbítero, e se for um culto que tenha pastor, né, porque nem todos os cultos da Assembleia de Deus o pastor está presente, tá? Geralmente só em festividade que ele vem e ministra um culto. Então esse papel vai ficar lá no púlpito para o pregador da noite usá-lo, tá? Aí o que acontece? Passa-se o culto, tem os cânticos, tem a hora da palavra e no final, desfecho final do culto é o quê? Pregação. Aí começa a pregação, Jesus vai voltar, venha melhorar sua vida, Deus vai te tirar do calabouço, né? Do fundo do poço que você estiver, e etc, etc, etc. Toda aquela questão emocional ele prega para te convencer, né? Caso você não se manifeste, né, de querer aceitar a Jesus, né, no caso, que eles falam assim, né,
o que eles fazem? Ele pega o papelzinho, digamos que esse aqui é o papel, ele pega o nome e sai dizendo um por um o nome de todos os visitantes da igreja e diz, Por favor, a Alessandra, que é católica, tá aqui do bairro, por favor, onde a senhora está? aí você vai todo, né? Já se assusta, como assim? Aí você vai, levanta a mão, né? Se mostra que você tá lá. Ele acha pouco que você levantou a mão e pede para você se levantar. Isso mesmo, você se levanta, fica de frente para todo aquele público. Então isso já é um pouco constrangedor, né? E se você for uma pessoa que seja fácil, como é o nome que se dá? Persuasão. Enfim, se você é uma pessoa que não sabe dizer não, né? Não tem aquela força para dizer não, então o que acontece? Aí ele manda você se levantar para todo mundo e ele faz a pergunta bendita. Fulana, você quer aceitar Jesus? Venha, fulana, venha pra cá, venha. Venha aceitar Jesus, a gente vai orar por você e tal. Então você não espera aquilo, né? E acaba acontecendo o quê? Muitas vezes a pessoa não sabe dizer não, fica com vergonha, né? Porque ele foi tendencioso, né? Você pode ser católico o que for, você pensa, né? Eu tenho Jesus no meu coração, né? Sou cristã católica, né? Tipo, né? Mas ele já induz a você a dizer, você nega Jesus, digamos assim, né? Você aceita Jesus, entendeu? Aquela coisa bem de pressão mesmo. Então, o que acontece? Acaba a pessoa aceitando, aí vai lá na frente, no púlpito, se ajoelha e as pessoas oram por você, pronto. Aí eles vão ficar entrando em contato com você, você vai começando a frequentar a igreja. Muitas pessoas acontecem assim. Então, veja, para entrar é a coisa mais fácil, tá? Se você for de livre e espontânea vontade para aceitar, tudo bem, você vai ser aceito, você vai ser bem recebido, enfim. Se você não for com essa intenção, acaba também sendo induzido a aceitar, né? Enfim, passando dessa parte agora de entrada na igreja, vem a parte saída, tá? Eu vou pular logo para a saída, que o vídeo é só sobre isso. Para sair da igreja é a coisa mais complicada e difícil que se existe para uma pessoa fazer. Por quê? Vocês já ouviram falar de que todo pai de santo tem uma morte trágica, né? Esse clichê, né? Todo pai de santo morre de uma morte trágica. Pronto, com o crente, o pensamento do evangélico é a mesma coisa. Você saiu da igreja, seu fim vai ser rápido e trágico, tá? É isso que eles impõem nos membros. Então, o que acontece? Você acaba sendo pressionado a ficar sempre. Quando você frequenta a igreja por muito tempo, o que acontece? Todo o seu ciclo de amizade, de amigos, de colegas, se tornam o quê? Do meio evangélico. Porque você é ensinado em todos os cultos, enfim, tudo, que você não deve se misturar com quem não é evangélico. Eles te ensinam isso. Então, aqueles teus amigos que você tem, que não é da igreja, que é do teu passado, né? Tipo, pessoas que é amigos de infância, enfim, tu acaba se distanciando deles, porque é ensinado na igreja que você não deve se vincular com eles, a não ser que seja para pregar a palavra. Por isso que muita gente se torna um amigo chato. Porque imagina você ter um amigo que só tá contigo só para pregar a Bíblia, né? Coisa horrível, então. Então é isso. Aí o que acontece? Quando você vai sair da igreja, todo o teu ciclo de amizade tá ali dentro, né? Quando você frequenta por muito tempo, tá ali dentro. Então o que acontece? É doloroso sair. Quando você já dá aquela nota que você tá saindo da igreja, que não quer mais frequentar, o que acontece? Eles começam a impor pressão. E como é que eles fazem isso? Eles começam a chamar a atenção sua na frente de outros irmãos, que aconteceu comigo, tá bom? No culto lotado, onde tinha muita gente. Quando eu passei os 2 meses em casa me recuperando, depois dos 2 meses eu voltei a frequentar a igreja nos domingos. Então o que acontecia?
os irmãos ficavam me apresentando como uma pessoa, como se fosse uma pessoa que estivesse visitando normal, como eu já falei anteriormente no início do vídeo. Do mesmo jeito, gente. Não como visitante, né? Mas como uma irmã que apareceu depois de muito tempo, sabe? Tipo, intimidando, passando pelo mesmo constrangimento. Eu passei por isso, toda vez me levantavam pra todo mundo me ver, né? Fulana tá aqui, Deus abençoe, né? Sabe? Coisa horrível. Quando não era isso, teve outra coisa que aconteceu também, que foi num culto lotado, era uma festividade da mocidade. Quando o culto acabou, os irmãos ainda estavam sentados e eu fui beber água. E para beber água, a gente tem que entrar na igreja e na parte de trás, na secretaria, é onde estava o bebedouro. Então eu fui lá beber água e quando eu fui passar pro bebedouro, o irmão sentado na igreja, no meio de todo mundo, começou a gritar: Wilma, deixe Jesus não, deixe Jesus não. Como se eu estivesse fazendo algo grave, de não estar frequentando tanto a igreja como antes. Então isso aborrece, você se sente intimidado, e se você não tiver cabeça, você acaba cedendo e continua na mesmice, naquilo que você já não está mais discordando, já está achando uma coisa superada. Aí o que acontece? Aí na hora, sair da igreja, pronto. Vamos agora para a parte, você não vai mais para a igreja. Pronto, aí você realmente não vai e deixa bem claro que não vai, que não quer mais participar. Aí vem a pressão na sua casa. Quando eles veem que realmente você não vai mais, eles mandam um grupo de irmãos, com muito irmão, gente, muito irmão, uns 7 irmãos, é a quantia que vai na sua casa, todos com a Bíblia. Eles dizem que vão para orar por você. De fato, eles oram, né? E começa a todos eles te intimidar, e tome palavra de Deus, e tome medo, tome terror. E foi o que aconteceu comigo também. E tem que ser muito forte, tem que ser muito decidido para dizer não, porque senão se você for uma pessoa que diz sim para tudo, você tá, me desculpe a palavra, você tá fudido, você nunca vai sair disso, você nunca vai sair dessa. Aí o que acontece, aí uma irmã chegou pra mim e disse assim: Wilma, não faça como a irmã fulana de tal, Wilma. Da mesma jeito que você, ela deixou a igreja quando ela tinha compromisso com a palavra de Deus, quando ela tinha promessa do Senhor Jesus, entendeu? E sabe o que aconteceu com ela, Wilma? Sabe o que aconteceu? Ela não queria voltar de jeito nenhum, não quis voltar pelo amor, acabou voltando pela dor, entendeu? Ela foi parar na UTI, ela foi parar numa UTI toda quebrada. E só assim ela voltou pro Senhor Jesus. E voltou, e depois que ela voltou, Deus levou. Entendeu? Volta, Wilma, volta enquanto é tempo. Volta pelo amor, Wilma, volta pelo amor. Aí eu ouvi aquilo, sabe? Eu achei aquilo tão absurdo, a imposição, sabe? Aquela coisa de que ou você volta, ou você vai ter as consequências, piores consequências. Você pode morrer a qualquer momento, você pode acontecer alguma coisa, uma desgraça na tua vida, para que Deus te coloque de volta. Isso é uma pressão psicológica tão grande, gente, tão grande, que se você não tiver realmente cabeça, se você não tiver aquele propósito, você nunca vai sair disso, você nunca vai sair. Então eu disse: tudo bem, irmã, mas eu não vou votar não, me desculpe, se é pra eu votar pela dor, eu vou votar pela dor então. Pronto. Aí, quando eu cortei realmente qualquer possibilidade de voltar para a igreja, eles pararam de me intimidar e de vir aqui e tal. Aí eu passei pelo outro processo mais doloroso ainda, que na igreja eles falam, quando eles estão na igreja, quando a gente está na igreja, eles dizem assim, que quando a pessoa sai da igreja, ele fica tão envergonhado, mas tão envergonhado, que quando vê um crente passando na rua, ele vira, vai por outra rua, ou vai pelo outro lado da calçada, porque fica envergonhado. É isso que a gente escuta direto na igreja, quando está na igreja. Mas sabe qual foi a realidade depois que eu saí? Ao contrário, eu cansava de ver. Eu me sentava aqui na frente da minha casa e cansava de ver as irmãs que sempre passavam na frente da minha casa
passar pela rua de trás, dobrar a esquina para poder ir para uma igreja perto da minha casa aqui, que também era da mesma congregação que eu participava. Então, ou seja, eles me evitaram de qualquer forma. Então, o que acontece? Quando você sai da igreja, se prepare. Você sai, você perde tudo. Você perde amigo, você perde colegas, você perde tudo, porque eles te desprezam. Eles são ensinados assim na igreja. Eles são ensinados a se afastarem realmente de você, porque você realmente virou uma má influência. Então, é uma coisa tão triste. E foi uma coisa muito dolorosa para mim, porque em 3 anos que eu fiquei na igreja, eu me dediquei para aquelas pessoas, eu me dediquei assim, gente. Eu me tornei amigo delas, eram pessoas boas. Mas por causa da igreja, por causa da religião, elas cortaram qualquer tipo de laço de amizade comigo. E se me veem na rua, é só um oi, oi, tchau, tchau, não, sabe? Então, essa palavra vai para você que ainda está preso nesse tipo de coisa, já se sente com vontade de sair. Então, eu estou te dizendo tudo aquilo que você vai enfrentar e vai passar para poder sair da igreja. E eu acho que eu só não fui pior para sair, eu só não fui pior porque minha família não é evangélica. Eu fico com pena de quem tem parente da mesma congregação, da mesma igreja, dentro de casa, porque é o maior inferno para você sair, tá bom? Então te liberta, que isso é uma prisão, você não vai para frente de forma alguma, só te atrasam, te põem em coisas, te criticam se você usa maquiagem, te criticam se você usa esmalte, te criticam se você usa a roupa, até estampa de roupa, gente, estampa de roupa. Eu tinha uma camisa que tinha uma raposa, um traço de raposa na camisa. Eu fui censurada por causa dessa camisa. Então vocês imaginam como é a pressão lá dentro. É uma coisa horrível, não desejo a ninguém. E se tu tá nessa, amigo, sai, que é melhor pra tua vida. Muito melhor você sofrer a realidade, você pensar que realmente você tá só por você mesmo, que não tem Deus para te ajudar, que não tem anjo para te favorecer, te proteger. Você tá só consigo mesmo, porque essa é a realidade, meu querido. A realidade é essa, você só tá com você mesmo e mais ninguém. Então é isso, termino por aqui e até o próximo vídeo, tá legal? Bom, é isso, gente, eu termino por aqui. E se você gostou, por favor, não se esqueça, dê um joinha e ajude a divulgar este vídeo e este canal. E se é a primeira vez que me assiste, por favor, se inscreva aqui em cima, que eu sempre estarei postando vídeos sobre o assunto. Assunto esse que você não vai escutar em canto nenhum, tá legal? Então é isso, fico por aqui. Beijão pra todo mundo. E tchau, tchau. Eu quero agradecer também as críticas, ao apoio, a força que todos estão me dando, as ameaças de inferno. Beleza, não é novidade pra mim, tá? Se poupe do trabalho. E até a próxima, gente. Fui!